Saudamos todos os irmãos com a graça, com a paz de Cristo Jesus. Esse culto está chegando a você nesse dia 1º de janeiro, primeiro domingo do ano de 2023, primeiro culto de 2023. Hoje esse culto apenas online, agora pela manhã, à noite às 18h30, presencial e online. Então você que está agora nos acompanhando, convido você para que com todo o seu coração, com a sua sinceridade, que você esteja colocando os seus olhos no Senhor Jesus, que a sua atitude esteja voltada para os céus agora. Nós vamos orar. Pai Todo-Poderoso, Deus Criador dos céus e da terra, Deus maravilhoso, Santo, Santo, Santo é o teu nome, Pai. A terra toda está cheia, está repleta da tua glória, Pai. Quando eu creio, Senhor Deus, na verdade da tua palavra, o quanto eu creio, Senhor Deus, nesta verdade que nós encontramos lá nas profecias de Isaías, no capítulo 6. Senhor, eu creio, a terra toda está cheia da glória dos céus, a glória do Senhor que se manifesta na natureza, a glória do Senhor que se manifesta onde a presença de Jesus é invocada. Nós estamos aqui, Pai, agora como equipe, estamos aqui neste templo, estamos aqui no coração de São Paulo, no centro velho da cidade, estamos invocando a tua presença, Pai, em nome de Jesus. Então eu posso afirmar: a glória do Senhor está neste lugar. Aleluia, Pai. Eu te agradeço porque muitas vezes em nossos cultos o Senhor nos tem dado o privilégio de experimentarmos a tua presença, de percebermos a glória do Senhor está nesse lugar. Aleluia, Pai. Senhor, abençoa cada um que recebe agora, Senhor Deus, o sinal eletrônico deste culto. Que a tua presença chegue à casa de cada um, que a tua presença chegue ao coração de cada um. Abençoa cada um, Pai. Nós oramos no poderoso nome de Jesus. Amém, amém e amém. Você que está aí em casa agora, tenta cantar com a gente, tá? Nós cantaremos aqui e você, dentro do possível, cante e apresente ao Senhor a sua voz, o seu louvor, a sua adoração. Senhor, rende-lhe ser.
Que assim seja, irmão. Bom dia. Que a graça do Senhor seja na sua vida e que você esteja hoje disposto a adorar ao Senhor e dizer: Senhor, eu quero louvar-te mais e mais, buscar o teu querer, a tua graça conhecer, eu quero louvar-te. Nós vamos cantar essa canção com um sorriso no lábio, hein? Aí do seu lar, da sua casa, você vai sorrir e dizer: Pai, eu quero te louvar sempre mais e mais, amém? Vamos fazer isso?
seu filho pra morrer na cruz por mim. Eu te louvo, oh Deus, te louvo pelo teu amor. Tu mudaste o meu interior e agora eu quero viver pra transmitir esse amor que vem de ti. Oh Deus, te louvo pelo teu amor. Tu mudaste meu interior e agora eu quero viver pra transmitir esse amor que vem de ti. Quanto amor, quanto amor ele tem por mim. Quanta dor sofreu por mim, por amor. A razão de tão grande amor foi mostrar que a minha vida tem valor. Sou tão precioso para Deus. Ele deu o seu filho pra morrer na cruz por mim. Oh Deus, te louvo pelo teu amor. Tu mudaste o meu interior e agora eu quero viver pra transmitir esse amor que vem de ti. Oh Deus, te louvo pelo teu amor. Tu mudaste o meu interior e agora eu quero viver pra transmitir esse amor que vem de ti. Oh Deus, te louvo pelo teu amor. Tu mudaste o meu interior e agora eu quero viver pra transmitir esse amor que vem de ti. Oh Deus, te louvo pelo teu amor. Tu mudaste o meu interior e agora eu quero viver pra transmitir esse amor que vem de ti. Coisa maravilhosa, o Evangelho transforma o nosso interior. Daqui a pouco eu vou estar falando sobre isso, especialmente durante a nossa reflexão. Mas agora eu quero ler para você. Esse é um texto que pouco tempo atrás eu disse aqui na igreja, mesmo depois de um tempo expressivo caminhando com o Senhor, caminhando na igreja, amando a palavra de Deus, a Bíblia, eu como que descobri esse texto, Provérbios 3, 9 e 10. Honre o Senhor com todos os seus recursos, com os primeiros frutos de todas as suas plantações. Qual o resultado disso? Os seus celeiros ficarão plenamente cheios e os seus barris transbordarão de vinho. Então, em primeiro lugar, quando a gente dedica o dízimo ao Senhor, não por imposição, não por obrigatoriedade, não por uma exigência religiosa, mas porque a gente confia em Deus, porque a gente confia nas providências de Deus. Quando a gente dedica o dízimo ao Senhor, a gente está honrando o Senhor. Olha só que coisa expressiva. Estou entregando, está aqui, Senhor, o meu dízimo. Eu confio no Senhor. Com isso eu estou honrando a Deus. E diz mais: honre a Deus com os primeiros frutos. Hoje é o primeiro domingo do ano, primeiro culto do ano. Pense nisso. Primeiros frutos, ou seja, quando você tem o seu ganho, você tem o seu salário, você tem a sua renda, a primeira coisa que você faz é separar o seu dízimo e entregar. Veja só, o que a Bíblia nos diz? Se você faz isso,
seus celeiros ficarão plenamente cheios. Ou seja, Deus proverá com fartura. Deus proverá com fartura. Eu creio nisso. Segundo lugar, Deus proverá com bênçãos de alegria. Os teus barris transbordarão de vinho. A linguagem é figurada. Vinho, na cultura judaica veterotestamentária, era um símbolo muito forte de alegria, de celebração. Ou seja, vai haver bênção na sua casa. Eu creio nisso. Vai haver provisão de Deus. Vai haver bênção na sua casa. Então você que está aí em casa agora, nesse primeiro domingo do ano, honre ao Senhor com a primeira parte dos seus recursos. Deus vai te abençoar, eu creio. Pai eterno, abençoa esse ano, abençoa o ano na vida de cada um, Pai. Abençoa a vida profissional, a vida financeira. Senhor Deus, eu te peço em nome de Jesus, Pai, abençoa, Senhor Deus, aqueles que passam por aflições. Que nós sejamos generosos, Senhor Deus. Que nós manifestemos, Senhor Deus, compaixão. Que a igreja do Senhor, Pai, seja a igreja menos conhecida pela prosperidade, mais conhecida pela generosidade. Aleluia, Pai. Mas eu te peço também, Senhor Deus, para que todos nós, Pai, vivamos essa graça, essa bênção de honrarmos o Senhor com os nossos dízimos. Eu creio, Pai, o Senhor proverá, o Senhor providenciará fartura, bênção, mesa farta, alegria. Eu oro, Pai, para que assim seja na vida de cada um, em nome de Jesus. Amém, amém, amém. A gente vai cantar, você verá aí os QR Codes das contas da igreja. E você pode então fazer agora a sua oferta, a entrega do seu dízimo virtualmente. Aqui diante de ti, eu tenho tanto pra te agradecer. Graças dou, graças dou, porque me deste, Senhor, por tantas bênçãos que eu não posso ver. Graças dou, graças dou. O meu coração e o meu louvor, com as mãos dos céus, louvo-te, Senhor. Graças dou, sempre a ti eu graças dou. Graças dou, sempre a ti eu graças dou. Graças dou. Tens feito tanto por mim, a escuridão tua luz me tirou. Graças dou, graças dou, por teu amor e perdão, por meus pecados levados à cruz. Graças dou, graças dou, com meu coração e o meu louvor, os mãos dos céus, louvo-te, Senhor. Graças dou, sempre a ti eu graças dou. 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 Graças dou.
nada temos tido falta, Senhor, porque o Senhor é o nosso sustento. Iniciamos mais um ano e pela fé cremos que nada há de nos faltar, porque o Senhor é o nosso provedor. Obrigado, Deus. Obrigado, Senhor. Em nome de Jesus, continua a sustentar o teu povo, a prover na vida da tua igreja. No nome de Jesus, graças nós te damos, Senhor, por tudo, ó Pai. No nome de Jesus. Amém, amém e amém. Muito bom dia, meu irmão, minha irmã. Feliz ano novo. Que Deus te abençoe, que Deus te fortaleça. Nós queremos, em nome de Jesus, fazer um convite a você já no início deste ano. A nossa igreja tem se tornado cada dia mais e mais uma igreja discipuladora, uma igreja multiplicadora. E nós queremos te convidar a participar disso. Por isso, nos procure. Nós iniciaremos agora, no dia 4 de fevereiro, um treinamento todo especial para você que quer ser um discipulador. Dia 4 de fevereiro, das 16 às 18h30, no Link Café. Faça a sua inscrição. Aí na sua tela está aparecendo o número do WhatsApp. Entre em contato conosco e diga: eu quero ser um discipulador. Como é bênção, irmão, você acompanhar uma pessoa, você ver o seu desenvolvimento, você levá-la ao batismo, é algo precioso demais. E o Senhor Jesus, a Bíblia diz que Ele deu esse privilégio não aos anjos, mas Ele deu a nós, os seus servos. Por isso participe conosco, dia 4 de fevereiro, quero ser um discipulador. Nos procure, nos mande mensagem pelo WhatsApp e nós teremos o prazer de fornecer a você todas as ferramentas necessárias para ser um discipulador. Agora, Jeremias, uma coisa interessante, né? A argumentação que muito frequentemente se usa quando se fala em você pode discipular alguém não, eu não tenho treinamento para isso, eu não tenho condições, eu não sou preparado para isso. Na verdade, isso precisa ser desconstruído, né? Óbvio, não é algo que é feito de qualquer forma, mas também é verdade que é mais simples do que normalmente a gente pensa. Então fica aqui esse desafio, faz a sua inscrição, 2h30 só, das 4 às 18h30, das 16 às 18h30, você vai participar, você vai experimentar a bênção de ser um discipulador. Tenho certeza, Jeremias? Amém. Maravilha. Queridos, nós vamos começar neste domingo, hoje, e vamos seguir mês de janeiro inteiro, mês de fevereiro inteiro, mês de março inteiro, 3 meses, uma série de estudos aqui em nossa igreja sobre algo muito precioso na adoração. Eu vou repetir isso para você. Há algo muito precioso na adoração. A nossa escola bíblica dominical estará meditando sobre isso, sobre a adoração. Os nossos pequenos grupos vão meditar sobre isso. A gente vai estar meditando domingo de manhã, a gente vai estar meditando domingo à noite, todos os domingos. Ou seja, como igreja nós faremos esta imersão sobre o imenso valor da adoração. Recomendo muito, participe desses cultos com a gente. Recomendo muito, participe da escola bíblica dominical, participe de um pequeno grupo. Isso será enriquecedor para você. A gente terá como base 3 livros do Pentateuco. Pentateuco são os 5 primeiros livros da Bíblia: Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio. Nós usaremos como base Levítico, Números e Deuteronômio. Há algo muito precioso, irmão, olha bem para cá. Há algo muito precioso na adoração. Riqueza,
coisa valiosíssima, coisa preciosíssima, que eu recomendo que você não desperdice, que você não negligencie, que você não deixe de experimentar esta bênção, a bênção da adoração. Não tem necessariamente a ver com cantar bem. Muito adorador não canta bem. Como a gente fala vez por outra aqui, às vezes o irmão, a irmã é uma verdadeira taquara rachada, né? Canta mal para burro, mas é um adorador fervorosíssimo, fervorosíssimo. Você vai entender que não tem necessariamente a ver com qualidade vocal. Óbvio, a qualidade é muito importante, sim, a gente fazer o melhor que a gente pode fazer, mas vai muito, muito além disso. Pai, eu te peço em nome de Jesus para que o Senhor nos abençoe, para que o Senhor abençoe cada um que está nos ouvindo agora, cada um que vai acompanhar essa série de mensagens, de estudos bíblicos. Senhor Deus, nós te adoramos, queremos transformar a nossa vida em adoração a Ti. Aleluia, Pai. Pedimos, Senhor Deus, para que o Senhor nos fale, para que o Senhor metamorfoseie a nossa mente, o nosso modo de ser, o nosso coração, os nossos sentimentos. Eu te peço, Pai, em nome de Jesus, chega a cada casa agora, chega a cada coração, chega a cada mente, chega a cada família, a cada irmão em Cristo Jesus, Pai. Aqueles que se sentem enfraquecidos, distantes, aqueles que estão debilitados espiritualmente. Espírito Santo de Deus, renova. Espírito Santo de Deus, eu te peço, Pai, para que Tu estejas fazendo arder novamente, Pai, o fervor espiritual no coração de cada um. Que não conhece Jesus, Pai, que experimente a maravilha de ter Cristo vivendo em seu coração, de ter Cristo vivendo em sua vida. Usa, Senhor Deus, esta mensagem, esta série de estudos, para que muitos pais sejam alcançados pelo Senhor, sejam abençoados, Pai. Em nome de Jesus, amém, amém e amém. Primeira coisa que eu quero dizer então é a seguinte: estes 3 livros, Levítico, Números, Deuteronômio, são os 3 livros onde nós encontramos de modo mais pormenorizado a formação, ou de modo mais pormenorizado, a construção dos ritos, das liturgias, da definição dos objetos, tudo aquilo no Velho Testamento, na história do povo de Israel, que estava diretamente, presta atenção nisso, diretamente relacionada à adoração, relacionado ao culto. Por exemplo, vamos lá, eu estou falando de ritos, liturgias, objetos sagrados. Então vamos especificar o tabernáculo. A definição do tabernáculo é nesse período que o tabernáculo, a tenda de adoração, é nesse período que a definição do tabernáculo, as medidas, o espaço, a definição do tabernáculo, ela é desenvolvida. Os sacrifícios, eles são estabelecidos nesse período coberto pela narrativa de Levítico, Números, Deuteronômio. A menorá, a gente vê aquele símbolo muito, muito conhecido em nossos dias, que é muito presente na cultura judaica, diga-se de passagem, uma cultura belíssima, que eu admiro muito. Também foi definido nesses dias a arca da aliança, com as tábuas da lei, também nesse período, ou seja, o período coberto por Levítico, Números, Deuteronômio. As tábuas da lei que ficavam dentro da arca, nesse período nós vemos tudo isso acontecendo. Vamos lá, gente. As tábuas foram concedidas lá, nós encontramos no livro de Êxodo, quando Moisés sobe ao Sinai. Mas elas foram colocadas dentro da arca e passaram a ser símbolo, objeto que era usado para a adoração a Deus. Foi nesse período coberto por Levítico, Números, Deuteronômio. É muito importante nós pensarmos o seguinte. Aliás, deixa eu corrigir aqui a minha fala. É fundamental.
Gente querida, não é apenas importante, é fundamental que nós sempre nos lembremos, sempre estejamos nos lembrando a nós mesmos. Que nós estejamos sempre nos lembrando a nós mesmos, nos advertindo. Deixa eu ser mais enfático um pouco. Não apenas nos lembrando, mas nos advertindo a nós mesmos, é que a razão pela qual os ritos, os objetos, as liturgias, a razão pela qual tudo isso foi desenvolvido, tudo isso foi criado, foi para aproximar o homem de Deus em adoração. Por que é que eu estou dizendo isso em tom de advertência? Precisamos nos advertir a nós mesmos. Isso é fundamental. Eu vou repetir então. A razão pela qual esses ritos, essas liturgias, esses objetos sagrados, a razão pela qual tudo isso foi desenvolvido, foi para aproximar o homem de Deus em adoração. Ou seja, os objetos, a tenda da adoração, o tabernáculo, os objetos, ou seja, a arca, ou seja, o menorá, ou seja, as tábuas da lei, as liturgias, os ritos, os sacrifícios de animais, eles não tinham um valor em si mesmos. Eles eram apenas instrumentos para levar o homem a algo mais elevado. Eles eram apenas meios para conduzir o homem a algo muito mais importante do que qualquer rito, algo muito mais importante do que qualquer objeto sagrado, muito mais importante do que qualquer tradição. O que é isso? A nossa aproximação de Deus em adoração. Aleluia. Ou seja, eu vou falar um pouco sobre isso porque isso é por demais importante. Se a gente minimiza a razão de ser desses objetos, dessas tradições, e se a gente valoriza excessivamente, se a gente minimiza a razão de ser, e se a gente valoriza excessivamente aquilo que era apenas um instrumento para que algo maior fosse alcançado, nós cometemos o grande erro de praticarmos a chamada, tão falada, inversão de valores. Você já ouviu essa expressão, inversão de valores? O que é inversão de valores? Vamos lá, deixa eu dar um exemplo para você flagrante de inversão de valores. Vamos pensar, os defensores do meio ambiente, os militantes, defendem a necessidade de preservarmos o meio ambiente, de preservarmos a vida, os animais em extinção. Legítimo isso, muito legítimo. Eu sou um pastor que ama a natureza, amo ambientes onde a natureza é exuberante. Vamos lá. Qual é, aqui no Brasil, qual é um dos grandes expoentes tipicamente, assim, um símbolo da defesa do meio ambiente? O conhecidíssimo, brasileiríssimo mico-leão dourado. Com certeza todos nós já ouvimos falar de... É uma espécie em extinção. Que bom que tenha-se grandes esforços para preservar este animal, para que ele não venha à extinção. Amém. Glória a Deus por isso. Pastor, onde está então a história da inversão de valores? A história da inversão de valores é que, eu digo isso para vocês sem a menor dúvida, a imensa maioria, eu não vou dizer aqui a totalidade, tá? Para não cometer o erro do excesso, do absoluto. A imensa maioria dos defensores da conservação do meio ambiente, da preservação do mico-leão dourado, a imensa maioria defende
a legalização do aborto, o assassinato de vidas humanas. E defende ardorosamente. Tanto é que uma das frases mais conhecidas, um dos slogans mais conhecidos em nossos dias, qual que é? Meu corpo, minhas regras. Ou seja, eu tenho direito de fazer o que eu quiser. Isso é uma inversão de valores flagrante. Vamos salvar o mico-leão dourado e vamos legalizar o direito de assassinar vidas humanas. Inversão de valores. Está entendendo o que eu quero dizer com isso? Inversão de valores. Vamos voltar aqui para o nosso tema. Inversão de valores. Eu valorizo excessivamente a tradição, o rito. Eu valorizo excessivamente a liturgia. E eu me esqueço que o rito, a liturgia, a tradição não podem ser um fim em si mesmos. Na verdade, eles têm que ter um propósito maior: me conduzir até a presença do Senhor Jesus em adoração. Eu tenho que ter cuidado para que eu não valorize excessivamente aquilo que é temporal, aquilo que é passageiro, e negligencie aquilo que é permanente, aquilo que é eterno. Vamos trazer para categorias mais práticas aqui, gente? Vamos lá? Aqueles que fazem parte do universo evangélico, universo protestante há mais tempo, vão entender muito bem o que eu quero dizer. Há uma grande questão. Nós temos musicistas aqui, a equipe estava aqui. Há uma grande questão que ainda hoje ela é discutida com um certo calor nos ambientes mais cristãos evangélicos. Que instrumentos deve-se usar nos cultos? No nosso histórico, gente, nós já tivemos igrejas, a moçada que está aqui, mais recente, talvez não saiba disso, nós já tivemos igrejas que já tiveram assembleias administrativas quentíssimas, com discussão calorosa. Pode ou não pode ter bateria na igreja? A coisa já foi quente, a chapa já esquentou. Por quê? Porque os instrumentos corretos, litúrgicos, sagrados para o culto são o órgão, que eu gosto muito, e o piano. A bateria não é coisa sagrada. Aí eu quero dizer, é flagrante, nesse exemplo que eu estou citando, é flagrante essa inversão de valores. Porque objetos, instrumentos são apenas objetos, são apenas instrumentos. O que define se eles são sagrados ou não é o uso. Se você está usando a bateria, o órgão, o piano, a guitarra, a percussão, se você está usando para apresentar a Deus o seu culto, meu querido, o seu instrumento se torna sagrado. Se torna sagrado. Até porque essa discussão, ela revela um desconhecimento significativo da história. Essa discussão sobre, vamos lá, deixa eu voltar ao exemplo da bateria. Pode ou não pode ter dentro da igreja a bateria, né? Isso tem aí mais ou menos, acho que uns 35, 40 anos, não mais do que isso, né? Quando isso foi discutido com muito ardor, eu vi isso em algumas igrejas. Pode ou não pode, enfim. Ah, sim, o órgão e o piano são os instrumentos sagrados. Só que, queridos, no início do século XX, essa mesma discussão em torno da bateria que aconteceu 20, 30 anos atrás, 35 anos atrás, aconteceu em torno do piano. As igrejas não tinham piano na sua liturgia, nos seus cultos, porque piano era reconhecido e identificado como instrumento usado predominantemente em cabarés, em lugares onde prostitutas vendiam seus corpos. Então, a entrada do piano na igreja, isso ali virado do século XIX para o século XX, a entrada do piano na igreja foi assim também um outro tema que esquentou muito a chapa. E hoje a gente toma o piano como objeto sagrado. Não podemos cometer o erro de sobrevalorizarmos, supervalorizarmos
o que é apenas meio. É apenas instrumento para. É apenas um objeto para nos conduzir a algo mais significativo. Interessante, queridos, que Davi, aproximadamente 1000 anos antes do Senhor Jesus, ele já prenunciava a graça de Deus. Aproximadamente 1000 anos antes de Jesus. Davi, eu cito muito esse texto aqui em nossa igreja, porque ele é fonte de inspiração para mim, toca no meu coração. Davi disse no Salmo 51, verso 17: a um coração quebrantado e contrito não desprezarás, ó Deus. É isto que legitima o objeto, a liturgia, a música, o ritmo, o instrumento, se ele é válido ou não. É isso que legitima. Corações quebrantados e contritos, buscando com toda honestidade, com toda sinceridade a presença do Deus vivo. Aleluia, amém, irmãos? A presença do Senhor Jesus, a presença do Espírito Santo. Foi isso que Jesus disse para a mulher samaritana. O diálogo conhecidíssimo entre Jesus e a mulher samaritana está lá no Evangelho de João, capítulo 4. Senhor, vocês dizem que o lugar certo para adoração é lá no templo, em Jerusalém. Os nossos profetas e sacerdotes, eles dizem que é aqui, no Monte Gerizim, aqui em Samaria. Onde que é o lugar certo? Vejo que és profeta. Jesus, me diz qual é o lugar certo. Jesus diz, olha, o que importa é que os adoradores adorem o Pai em espírito e em verdade. E mais de Jesus, Deus está em busca de adoradores que assim o adorem. Deus está procurando. Meus irmãos, o texto lá no grego, que é a língua original do Novo Testamento, esse em busca, ele tem um sentido mais forte, mais enfático. Deus está buscando. O sentido é quase que Deus está procurando, Deus está caçando, Deus está desejoso de encontrar gente que o adora em espírito e em verdade. Aleluia! Este é o sentido. Este é o sentido. Então nós temos que ter esse cuidado de reconhecermos. É muito bom a gente estar aqui mesmo sem a presença da igreja hoje aqui. É muito bom quando a igreja está com a gente. Estamos relembrando agora os tempos da pandemia, né? Mas mesmo sem ter aqui a igreja presente, os irmãos acompanhando online, mas é bom a gente cantar os cânticos, os hinos, o órgão, os instrumentos, o piano, a bateria, tudo isso. Muito, muito bom. Mas tudo isso tem sentido. Queridos, prestem atenção nisso. Tudo isso tem sentido se nós estamos aqui muito, muito impulsionados por um sentimento predominante. Eu estou aqui com fome de Deus. Eu estou aqui com fome, com desejo de estar na presença de Deus, de apresentar a Ele o meu culto, de apresentar a Ele a minha adoração. Eu estou aqui desejoso, muito, muito desejoso de ter a minha vida transformada pela palavra de Deus, pelo Evangelho de Jesus. Eu quero ser mudado pelo Evangelho de Jesus. Aleluia, amém. Isso é preponderante. Eu não posso estar aqui apenas com um olhar de observador, aquele que analisa se bom, se ruim, se me agrada, se não me agrada, alguém que verifica a qualidade das coisas. Eu perco completamente a razão de ser da adoração. Eu estou aqui para me apresentar ao Senhor. Portanto, tradições, ritos, instrumentos, objetos são apenas meios para que algo muito mais importante aconteça, que é o nosso encontro com Deus em adoração. É por isso que nós precisamos ler bem. Por exemplo, o livro de Levítico. Estamos aqui usando como base Levítico, Números, Deuteronômio. O livro de Levítico, ele menciona, por exemplo, o sacrifício de animais para a expiação de pecados. Levítico capítulo 7. A expiação das transgressões, do pecado, dos pecados dos homens. Olha só que o texto, ele traz assim alguns detalhes
até um pouco mais difíceis da gente assimilar. Entendam que nós estamos falando de coisas de aproximadamente 4.500 anos atrás, outra cultura, Oriente Médio, outro ambiente. Olha só, fazia parte do culto, sacrifícios. Sim, sacrifícios de animais, faziam parte do culto. Esta é a lei da oferta pela culpa, que é coisa santíssima. A oferta é santíssima, a oferta pela culpa. No lugar onde imolam, onde sacrificam o holocausto, imolarão a oferta pela culpa, e o seu sangue espergirá sobre todo o altar em redor. Veja só, os detalhes assim são até meio estranhos. Dela se oferecerá toda a sua gordura, cauda e a gordura que cobre a fressura, ambos os rins e a gordura que está sobre eles, junto aos lombos, e o redenho sobre o fígado, juntamente com os rins, se tirará. Pastor, por que tanto detalhe? Tanta coisa assim, que parece assim, difícil, né? Esse sacrifício de animal, com detalhes assim, sangue, rins, as entranhas. Gente, é outra cultura, 4.500 anos atrás. Então vamos lá. Voltando ao tema dessa minha fala, é importante nós estarmos focados no sentido disso. Concordam, gente? Estarmos focados no sentido disso. Qual é o sentido? A culpa no ser humano. Nós somos fortemente inclinados à transgressão. E nós precisamos ser expiados, precisamos ser purificados, precisamos nos arrepender. A nossa inclinação para a transgressão é algo muito contundente em nós. É isso que o sacrifício de animais simboliza. A nossa inclinação para a transgressão é algo muito forte, muito contundente. E a transgressão presente em nós, tudo isso está contido nesse símbolo do sacrifício. A transgressão, queridos, a transgressão, a nossa inclinação para a transgressão, ela nos afasta da presença de Deus. Nos distancia de Deus, afasta o homem de Deus. Portanto, se faz necessário que haja expiação. O símbolo é o animal sendo sacrificado. Mas o que ele simboliza é muito mais importante. Precisamos nos arrepender, precisamos ser mudados, precisamos ser refeitos, precisamos nos sentir constrangidos com a nossa transgressão. A Bíblia, deixa eu falar para você uma coisa. A Bíblia não estabelece, é assim. Poxa, a Bíblia é um livro difícil, né? Diz que o homem pecador não pode se aproximar de Deus. A Bíblia não estabelece isso. A Bíblia constata isso, revela isso. O homem em iniquidade não tem como se aproximar de Deus. A Bíblia constata uma realidade espiritual. Eu desafio. Tente viver comunhão com o Espírito Santo. Tente se aproximar de Cristo. Tente estar cheio da presença de Deus em iniquidade. Eu desafio. Você não conseguirá. Portanto, a Bíblia não está estatuindo isso. A Bíblia está revelando. Ela é a revelação de Deus. A Bíblia está constatando uma verdade espiritual. Transgressão inevitavelmente nos distancia de Deus. Por isso, gente querida, eu sou um crítico, e eu vou usar essa expressão aqui sem receio. Eu sou um crítico severo do que se chama hoje de hipergraça. O que é hipergraça? É o evangelho que não confronta o homem com a necessidade de confissão, de arrependimento, que não confronta o homem com a verdade de que ele é um pecador. Pecado se tornou um termo pesado demais para um ambiente do politicamente correto.
pecado se transformou num termo muito radical, um termo dos conservadores, extremistas. E aí, a mensagem do Evangelho vai sendo ajustada a um ambiente hedonista, antropocêntrico, em que o desejo, a satisfação, o prazer do ser humano vai se tornando algo divino, intocável. E aí o Evangelho, a mensagem bíblica, vai sendo mutilado, o Evangelho vai sendo mutilado. Porque você não é confrontado com a necessidade de arrependimento. A expressão, vamos lá, você é um pecador, arrependa-se dos seus pecados, entregue sua vida a Jesus, está ficando forte demais isso, para os dias atuais. Percebem como que menos importante é o sacrifício de animais, até porque passou isso. Isso foi extinto com Jesus, a prática de sacrifício de animais. Mas o que o sacrifício simboliza não passou. A nossa iniquidade nos afasta de Deus e nós precisamos ser expiados, purificados de nossas transgressões. Estão entendendo, gente? O que é isso que a Bíblia nos apresenta, e é com esse olhar que nós precisamos ler, inclusive, livros mais difíceis, como Levítico, Números, Deuteronômio. Gente, aí eu faço uma pausa para dizer o seguinte, tá? Eu tenho muito cuidado e quero continuar tendo esse cuidado para ser ético. Observe bem quem que você está assistindo, quais são os influencers digitais que você está ouvindo. Observe bem, tenha muito cuidado, tenha um olhar crítico. Sabe por quê, gente? Porque a entrega, ela é palatável. A entrega, a apresentação é sedutora, é uma coisa sedutora. Mas aí o camarada não fala mais, arrependa-se, tenha a sua vida transformada e se entrega a Jesus. Ele não te confronta com a necessidade de você confessar transgressões. Eu tenho transgressões em mim, que eu preciso mudar, eu preciso ser mudado. Ele não te confronta com isso. Tenha muito cuidado, deixa eu falar para você, não ouça tais pregadores, não ouça. Eu não ouço, gente, eu não ouço. Quando cai lá no meu Instagram, enfim, eu nem abro, eu já conheço, eu sei quem é. Pela graça de Deus, me parece que hoje ainda é uma minoria, mas eu nem ouço, porque eu sei que será uma entrega atrativa, mas que tentará me seduzir para um falso evangelho, uma mensagem mutilada. Meus queridos, o evangelho nos perturba sim, nos incomoda. É bênção, Jesus disse, vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei, aleluia. Jesus traz alívio, amém, irmãos? Jesus traz alívio. Mas o evangelho incomoda sim, e aí eu creio nesse perfil de pregação, aquilo que a gente encontra lá em Apocalipse 10, versos 8, 9 e 10. O livro de Apocalipse é um livro essencialmente simbólico, metafórico. Interessante, diz lá, então a voz do céu que eu tinha ouvido tornou a falar comigo. Isso é João, o evangelista, ele tendo visões do céu, a voz do céu falou comigo. E disse, vai e toma o livrinho. Nitidamente, indiscutivelmente, o livrinho simbolizando a palavra de Deus, a mensagem, o recado de Deus para você, para a sua vida. Toma o livrinho aberto na mão, toma da mão do anjo que está em pé sobre o mar e sobre a terra. Verso 9 diz, fui, pois, ao anjo e lhe pedi que me desse o livrinho. E disse-me ele, toma-o e come-o. Ele fará amargo o teu ventre, mas na tua boca será doce como mel. Isso é um retrato perfeito do que é a palavra de Deus. Palavra de Deus, que vem de Deus, que chega até você,
pode ser palatável, doce como mel. Mas quando chegar nas suas entranhas, ele vai amargar. Vai te causar incômodo. Vai te perturbar. Tem coisa na minha vida que tem que ser mudada. Eu sou um transgressor, eu sou um pecador. Eu preciso ser mudado. Vai trazer sentimento profundo de incômodo na sua vida. Isso é a palavra de Deus. Tentar pregar algo diferente disso, querido, pode estar sendo qualquer coisa muito bonita, muito agradável, mas não é palavra de Deus. Por isso que eu quero dizer para você, se a gente lê a Bíblia sem essa predisposição para a gente ser reconfigurado, o máximo que a gente faz é assim, admirar ou não admirar, gostei dessa ideia, não gostei daquela outra. Não altera nada, praticamente nada. Não foi isso que Paulo escreveu à igreja em Roma? Texto conhecidíssimo, Romanos 12. Roma, o centro mundial naqueles dias de toda sorte de promiscuidade. Paulo escreve: rogo-vos, pois, irmãos, que apresenteis os vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional, e não vos conformeis com este mundo, não vos conformeis com esse mundo, mas renovai-vos, transformai-vos pela renovação da vossa mente. Olha só, o maior teólogo em toda a história do cristianismo. A Bíblia, inevitavelmente, o Evangelho, a mensagem que vem do céu, inevitavelmente nos propõe isso. Que nós sejamos renovados. Eu já caminho para o final dessa nossa reflexão. A gente vai celebrar a ceia. Mesmo você estando em casa, você pode celebrar com a gente. Tá bom? Você sabe disso. Todo primeiro domingo aqui na Primeira de São Paulo, a gente tem celebração da ceia do Senhor, tanto de manhã quanto à noite. A história do povo de Israel nesse período, Levítico, Números, Deuteronômio, é uma história de lutas. É Deus, entenda bem isso, tá? Eu sei que muita gente, não apenas os de fora da igreja, mas muita gente dentro da igreja tem dificuldade para entender muitas coisas na narrativa da história entre o Egito e a terra prometida, os hebreus. Mas é uma história, grava bem isso, tá, gente? Já estou chegando ao final. É uma história que registra um processo de Deus diferenciando o seu povo das outras nações. Eu vou repetir. É um processo de Deus diferenciando o seu povo das outras nações. Os hebreus estavam rodeados de outros povos, povos pagãos. Os heteus, os amorreus, os perizeus, os jebuseus, os cananeus, os filisteus, tantos eus, né? É porque a semelhança fonética é por conta da proximidade dessas nações. Lembra lá o Brasil, fatídico dia, Brasil e Croácia, lembra disso? Né? Tantos ites, né? Modric, Perisic, Livakovic, Kovacic, tantos ites. É mais ou menos isso. Os heteus, os amorreus, os perizeus, os jebuseus, os cananeus, os filisteus. Mas vamos lá para o que interessa. Todos esses povos, todas essas culturas eram culturas extremamente promíscuas. Os registros arqueológicos mostram isso. Promiscuidade imensa. Todas essas culturas eram culturas que praticavam o infanticídio, o assassinato de crianças. Alguma semelhança com o que nós estamos vendo hoje? Crianças eram consagradas vivas a entidades, a imagens, a deuses, e eram assassinadas. Todas essas culturas eram extremamente violentas. É nesse contexto que Deus vai desenvolvendo um processo de diferenciação. Vocês, meu povo, vocês querem andar comigo, eu tenho uma aliança com vocês, vocês têm uma aliança comigo, vocês serão diferentes. Vocês serão diferentes. Amém, gente? Vocês serão diferentes. Daí o processo de 40 anos entre o Egito e Canaã, para que esse processo de diferenciação fosse concluído.
E agora eu encerro mesmo de verdade, gente. Deixa eu dizer para você, Débora, pode começar a abençoar a gente aí com o piano. Gravem bem isso. Há bênçãos que só acontecem em nossas vidas mediante santificação. Gravou bem isso? Há bênçãos que só acontecem em nossas vidas mediante santificação. Há vitórias que só são concedidas mediante transformação pessoal. A terra prometida só foi concedida ao povo de Israel depois que esse processo doloroso de mudança, de diferenciação foi concluído. Queridos, nós queremos ser verdadeiros adoradores e que o Senhor esteja em busca de adoradores e que nós estejamos entre esses que o Senhor está buscando. Amém? Eu quero estar entre esses que o Senhor está buscando. Menos importantes são tradições, o perfil de música que eu gosto, o tipo de liturgia ao qual eu sou mais afeito. Isso é menos importante. O mais importante é que eu esteja me apresentando ao Senhor com o coração quebrantado, me apresentando ao Senhor em espírito e em verdade. Isso é o mais importante. Você conhece bem. Se você conhece bem, você pode recitar comigo. Eu vou dizer agora. Diz assim, segundo livro de Crônicas, capítulo 7, verso 14. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, aleluia, o que vai acontecer? Então eu ouvirei dos céus. Faça isso e as suas preces serão ouvidas, as suas orações serão ouvidas. Então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Você vai experimentar cura. Amém. Que assim seja com você. Pai eterno, nós te agradecemos pela tua palavra. Que sejamos os adoradores que o Senhor está buscando encontrar. Nós oramos, Senhor Deus, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Se você tem aí na sua casa, querido, agora o cálice, o pão preparados, participe com a gente. Nós vamos agora aqui, como equipe, comer do pão, beber do cálice, celebrando a morte e a ressurreição do Senhor Jesus. Luz do mundo, vieste à terra para que eu pudesse te ver. Tua beleza me leva a adorar-te. Quero contigo viver. Vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus, és totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Alturas, glorioso nos céus, humilde vieste à terra que criaste, por amor ao pobre se fez. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus, és totalmente amado.
temos em nossas mãos, se você tem aí na sua casa, pão, pequeno pedaço de pão. Esse pão simboliza o corpo de Jesus que foi entregue para a nossa remissão dos nossos pecados. Celebrando aquilo que Cristo fez por nós, para a nossa redenção. Comamos do pão. Vamos cantar mais uma vez. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus, és totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Eu vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus, és totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. O sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo o pecado, de toda a transgressão. Mesmo estando só a equipe aqui, se você está na sua casa, você pode falar isso com a gente. A gente faz isso toda ceia. Vamos falar juntos? Há poder no sangue de Jesus. Vamos falar, queridos? Há poder no sangue de Jesus. O sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. Vamos falar? O sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. Querido, não hesite em fazer isso. Arrependimento, confissão, admissão de transgressões, quebrantamento na presença do Senhor. É maravilhoso, você vai experimentar o Senhor Jesus te perdoando, o Espírito Santo invadindo sua mente, o seu coração, a sua vida, o Espírito Santo conduzindo a sua vida. Quebrante-se, confesse. Bebamos o cálice. Assim nós estamos encerrando este culto. Participem com a gente. À noite, às 18h30, será presencial. Venham, estejam com a gente. E agora que o amor de Deus Pai, a graça maravilhosa de Jesus Cristo, que nos transforma, que nos purifica, que nos liberta, e a presença inigualável do Espírito Santo, que nos concede dons, que nos enche com a glória dos céus, que nos fortalece, estejam sobre todos os servos de Jesus aqui presentes, espalhados, hoje e para todos sempre. Amém, amém e amém. Fiquem todos na graça de Jesus.